E é importante falar que essa é uma tarefa que ela não tem fim, e o importante do catálogo não é em si o seu conteúdo. Isso é muito importante, eu vou frisar. Porque o conteúdo é possível que ocorra imperfeição, é possível que tenha uma denominação que não esteja bem colocada ou bem formulada. O importante do catálogo é ele representar no Ministério da Educação um locus, um local onde as denominações nacionais desses cursos estão ali depositadas. Então, alguma denominação está equivocada, está abrangente ou não está, então vamos no catálogo fazer a retirada, alteração, exclusão ou inclusão. E não, quando na inexistência do catálogo, você tinha que praticamente dar conta de todas as instituições do Brasil, cada uma com sua ideia de tecnólogo e cada uma criando seus cursos livremente com a denominação que lhe parecesse mais conveniente. Por que esse é um trabalho árduo, ele não tem fim? Porque a dinâmica, como o ensino superior pretende atender a dinâmica do mercado, inclusive das demandas sociais, essas demandas elas vão se modificando. Então, é possível que, como eu falei, profissões ou demandas antes mapeadas para o atendimento no ensino técnico, elas sejam agora mapeadas por um curso tecnológico. O que nós tentamos evitar a todo custo? Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum o técnico em refrigeração e climatização. Acho que esse é o nome que ele assume em escolas técnicas. É um perfil consolidado Brasil afora. Recentemente, uma universidade pleiteou, inclusive por ser universidade tem autonomia, iniciou a formação do tecnólogo em refrigeração e climatização. O que a gente orientou essa instituição? Até é possível que um mesmo conteúdo, uma mesma área de conhecimento, ela seja tratada por uma formação em nível técnico e por uma formação em nível superior. Mas essa passagem ela tem que ser muito estudada, porque ela pode indicar apenas uma busca daquela formação como status da formação superior. Então, ela pode estar apontando para o fim da carreira do técnico naquela área, tentando alcançar maior reconhecimento social e status, apontando a formação para o nível superior. Então, esse critério nós temos bastante. Um dos conhecimentos, das premissas para o catálogo é o que a gente convenciona chamar de densidade tecnológica. Ou seja, para que eu seja um curso superior de tecnologia, eu tenho que atender não só essas demandas do mercado, que a lei já trazia, mas as do ensino superior. Então, eu tenho que ter um curso com densidade tecnológica. Significa que ele é um curso especializado, mas ele não pode abrir mão das bases tecnológicas para aquela atuação. O tecnólogo ele não pode ser um repetidor de comandos ou uma caricatura que se fazia há muito tempo, um apertador de parafusos. Ele não pode, ele tem que ter uma atuação crítica. Então, se ele está especializado em automação industrial, toda a base tecnológica necessária, isso eu estou falando de física, de matemática, tem que ser vista para aquela especialização. É um pouco distinto da engenharia. Como a engenharia ela abre para um leque tão grande e que exatamente você não tem certeza em que área profissional aquela sua turma de engenheiros vai atuar, então a base tecnológica é realmente muito mais ampla do que a base tecnológica ou a base de conteúdos do tecnólogo. Porque quando o curso já diz de saída, eu sou tecnólogo em viticultura e enologia, eu sei que eu estou trabalhando nessa área. Quando eu estou falando eu sou engenheiro agrônomo, eu estou com todas as possibilidades que a agronomia me possibilita. Então, daí que, no formato curricular desses cursos, a ampliação ou redução da base tecnológica venha a se justificar. Gostaria, por último, também, de comentar com vocês que todos esses temas relacionados com formação profissional, eles têm, para além da formação, que é o caso, a seara do Ministério da Educação, ou seja, aferir qualidade, fomentar que esses cursos sejam atualizados, que tenham base teórica, que seus alunos saiam o mais bem preparados possível, nós estamos também na interface com o exercício profissional, que essa sim, aqui é a matéria dessa Câmara, desse Conselho. E aí nós temos questões para além da formação.
Eu digo que hoje no Brasil, todas as formações de nível superior são graduações e que não há, no nível superior, uma hierarquia entre elas. Se eu estou formando em medicina e eu estou formando em filosofia, ambos são graduados em ensino superior, essa gradação que não ocorre na educação, ela costuma ocorrer no mercado do trabalho, que aí é onde nós estamos, acho que, mais afetos a esse conceito. Em conceitos que o próprio Marx traz, que é divisão social e técnica do trabalho, ou até que ponto cada profissional trabalha, ou quem é chefe de quem, ou quem ganha mais de quem. São conceitos que o mercado, em sua dinâmica, que é muito mais acelerada até do que os órgãos em geral conseguem reproduzir. Com relação a isso, tem alguns conceitos importantes que seria bom frisar. Entre eles, nós costumamos dizer que existe um valor de troca do diploma, ou seja, o curso ele é mais procurado à medida que a expectativa daquela pessoa que procura é por ter um bom valor de troca daquele diploma. Então, também existe essa questão no que se diz mercado de procura por cursos, em torno da expectativa desses cursos realmente. Existe, sim, no ensino superior, questões relativas ao status, que esse ensino superior ele traz, isso é muito importante que se diga também, são questões afetas ao crescimento ou declínio de cursos superiores, muito mais do que normativas das entidades regulatórias. Existe essa percepção pelo alunado e por aqueles que ingressam no que a gente chama de valor de troca, o valor social daquele diploma. Por fim, queria usar meus últimos minutos apenas sugerindo, existe um filósofo francês chamado Zarifian, que ele tem um livro, até trouxe um livro chamado Modelo de Competência, e que ele traz para aqueles que estão pensando em futuro, fazendo aqueles exercícios de futurologia, ou como vamos estar daqui a 10, 15, 20 anos, ele fala do paradigma de competência. Ele diz que as sociedades atravessaram alguns paradigmas, o primeiro de o primeiro de profissões, depois de postos de trabalho e culminando com um paradigma de competências. Eu acho que é uma leitura agradável para quem está pensando o que as pessoas apontam desse fenômeno cada vez mais de diversificação no ensino superior, diversificação nas exigências do mundo do trabalho, cada vez mais se busca a competência daquele profissional, seja ele a formação que tenha, e isso tudo já é percebido pelos sociólogos de algum tempo e já tem falado como uma crise do paradigma atual e havendo uma transição paradigmática, ou seja, a gente pode estar diante do que vem a ser o paradigma da competência. Então, além de sua profissão, além de sua formação, o mercado, a sociedade iria exigir qual é a sua real competência para determinada atribuição. E já com isso queria parabenizar os esforços do Conselho no sentido de operacionalizar a Resolução 1010. Acho que é de uma complexa e minuciosa atividade de operacionalizar, de colocá-la em pleno funcionamento. Acho bastante complexa essa atividade. No que for possível, ajuda a partir da indicação de profissionais, coordenador de curso, especialistas na área do curso superior de tecnologia. O Ministério da Educação indicará esses profissionais para que essa tarefa ela tenha êxito. E acho que ela já aponta, ela já traz consigo alguns dos elementos, me refiro à resolução, que apontam para desse período que os filósofos dizem de transição paradigmática, ou seja, competências, porque ela tenta individualizar o processo de atribuir, e aí permitam, caso eu cometa alguma imprecisão, de conceder as atribuições profissionais. Passa a ser, ao invés de ser em conjunto, e sim muito mais individualizado, porque cada profissional pode construir uma carreira de forma distinta, e me parece que essa será, permitindo apenas como palavras finais um exercício também de futuro, talvez uma das principais funções que os conselhos profissionais venham a ter mais à frente, mais adiante, que seria talvez de
essa certificação de competências é muito importante que ela venha ocorrer no Brasil, ela já avança e ocorre em diversos outros. Então, são essas minhas contribuições, acho que me ative ao tempo, e gostaria, por fim, novamente agradecer ao espaço e a atenção de vocês todos.